Olá! Está de volta na TV Câmara o programa Vereadores em Ação. Você sabe o que faz um vereador? Pois bem, esse programa existe exatamente para isso. E pode ter certeza, você pode se surpreender com a atuação de um vereador que é muito mais ampla do que você imagina. A nossa conversa hoje é com o vereador Rafael De Angeli. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Chico, e você? Tudo bem. Vereador, na nossa pauta de conversa está o exercício de fiscalização. Quando se fala em fiscalização do vereador, o papel do vereador, pensa-se muito na fiscalização do orçamento. E não é só isso. A fiscalização do vereador vai muito mais além. Como, por exemplo, aqui na nossa conversa, nós vamos apresentar várias formas do exercício de fiscalização. Vamos começar com a fiscalização na educação que o vereador tem exercido corriqueiramente aqui na Câmara. Sim, Chico, é importante o pessoal que está nos assistindo saber, né, que o trabalho, como o Chico mesmo disse, não é somente de fiscalizar as contas da prefeitura, e sim ir atrás também das partes públicas, né, das partes municipais, dos serviços do nosso município. Então, assim, uma coisa que nós começamos a fazer em 2017, logo no comecinho do mandato, foi visitar todos os CRs, SECs e IMFs da nossa escola, ou seja, todas as creches e escolas do nosso município, para que a gente fiscalize também tudo lá, se está funcionando bem, se está com falta de professor, como está a qualidade do material, qualidade da merenda, tudo. Então, assim, desde 2017 até agora, em 2020, nós queremos acabar o mandato, né, indo em todas as escolas. Vamos tentar fazer isso. Então nós até separamos alguma aqui de coisas que nós fizemos e que foram muito importantes para essa fiscalização. Por exemplo, no CR do Indaiá, a gente viu que tinha a pior infraestrutura da cidade. E aí, claro, que a gente abriu várias demandas, conversamos com a secretária da Educação para que problemas fossem corrigidos lá, né? Em outra, por exemplo, no CR Zilda Martins Pierre, a gente encontrou a explosão do chuveiro, que teve até queimadura em um bebê com água extremamente quente que a gente encontrou lá. E a gente viu até fotos do bebê que aconteceu essa explosão que você está vendo aí com esse chuveiro que explodiu. Então, assim, são coisas importantíssimas para até salvar vidas das crianças, né? Nessa outra aí foi a ausência de professores na MF Gilda Rocha, Melo e Souza. A ausência de professores comprometeu demais a educação dos estudantes dessa escola. E a gente também pediu providências para a secretária da Educação. Num outro CR que nós fomos, CR Professora Honorina Comelli Lia, a gente viu o problema das merendas, que é essa foto aí que você está vendo agora. Tinha problema de merendeira, que uma merendeira atendia 84 crianças. Era meio que impossível, e a gente foi lá, mostramos os problemas que estava, né, porque a escola, na verdade, estava em reforma, né, e a gente foi no local que a escola estava provisoriamente. E a gente viu que não estava funcionando, a gente cobrou providências, as providências foram tomadas. Que na verdade era numa residência que foi Exatamente, alugada, né? Uma residência muito grande, a gente foi lá assim, de surpresa para ver como estava e realmente não estava acontecendo da forma com que deveria, né? Bastante problema lá. Uma outra também foi no CR do Parque Infantil, que é essa foto aí. A gente esteve na casa porque o CR do Parque Infantil ainda está em reforma, né? E a gente foi nessa casa aí que foi locada lá na fonte, que está passando nas fotos, para verificar antes das crianças chegarem, para ver se estava tudo ok. Essa piscina aí não estava coberta, por exemplo. Aí a gente solicitou que fosse coberta, e a Clélia já falou que estava começando a cobrir nesse dia que a gente foi. A gente verificou todos os espaços do local para as crianças poderem entrar dias depois no lugar da escola que ia ser reformada. As instalações das creches, exceto, claro, quando se ocupa uma residência, mas a estrutura da creche, ela é adequada? A do Parque Infantil, por exemplo, que é uma obra antiga, Sim. Ela é adequada? Elas são adequadas? Sim, a gente gostou muito, Chico, do que a gente viu, por exemplo, nessa casa, que estava mostrando as fotos aí, que abrigou as crianças do Parque Infantil. O executivo realmente fez um trabalho bom, isso a gente tem que falar, de escolher um local adequado que comportasse as crianças. Então nós vimos desde dos locais até a sala de brinquedo, até a parte do quintal lá fora, que é um quintal amplo. Eles realmente escolheram o local bom. A gente foi fiscalizar para não ter problemas, principalmente da piscina, que foi coberta logo em seguida antes das crianças entrarem. Então isso é o principal. E um outro também que eu gostaria de falar, que foi muito importante, foi a falta de ônibus escolar com monitor, que foi no SEC, Centro Educacional AABB, que a gente foi por causa de uma denúncia que a gente teve, que os ônibus estavam indo sem monitores. A gente foi até lá, conferimos, falei com um motorista, de um ônibus, e estava indo sem monitor há muito tempo já. A gente cobrou tanto a secretária de Educação quanto o executivo, e acho que 1 ou 2 dias depois já estava voltando com monitor. Então esse é um trabalho excepcional para que nossas crianças
tenham realmente uma melhor educação na nossa cidade, né? E A ali gente tem que fiscalizar. e ali a gente precisa acrescentar que para ir até a ABB ele pega um trecho de rodovia ou de uma via Sim, similar à exatamente, rodovia, né? exatamente. E assim, o próprio motorista, ele disse para mim, quando eu fui lá conversar, que às vezes ele tem que parar no meio da rodovia para apartar a briga. Então isso era inadmissível, né? E logo que eu voltei, entrei em contato com a Clélia, secretária da Educação, e ela falou, ó, já estamos solucionando. Acho que 1 ou 2 dias depois já tinha monitor de novo. Então assim, essa parte do vereador é exclusivo, assim, que precisa ser feito, porque são coisas, abre aspas, simples, mas que a gente tem que fiscalizar e denunciar para que tenha mudanças, né? E na atuação do vereador percebe-se que tem um assunto recorrente, que são os tanques de areia dos CRs. O vereador, por várias vezes, tem cobrado a substituição da areia. Sim, porque assim, Chico, pelas pesquisas que a gente viu, inclusive de estudiosos no assunto, as areias precisam ser trocadas a cada 6 meses. E não é isso que a gente vê não só aqui em Araraquara, como em outras cidades. Então a gente falou com a Clélia, secretária da Educação, novamente falando o nome dela, que sempre nos atendeu muito bem em todas as reuniões, e ela disse que nas escolas que tinham mais de 2 tanques, iam reduzir para 2, no máximo. Por exemplo, tem escolas que tinha 4 ou 5. Ela iria reduzir para 2 para ter menos... para ter mais controle, né, vamos dizer assim, para tratar melhor e que ia realmente fazer essas substituições. Então nós vamos até as escolas, perguntamos para as crianças, para os pais, para a diretora quanto tempo tá. Se não foi trocada, né, se a gente vê sinais de que não foi trocada, a gente solicita através de demanda pelo gabinete, né, enviado para a Secretaria de Educação. E aí fica aí a nossa cobrança sempre com relação a esse assunto. Mas é muito importante que muitas escolas têm gatos, que na areia fazem suas necessidades ali e que acaba trazendo doenças para as crianças. Então isso também é uma coisa que a gente cobra desde o começo. Ou seja, é um papel de fiscalização que o vereador tem exercido no município. Com certeza, extremamente necessário na nossa opinião, né? Certo. Vereador, nós vamos fazer um intervalo rápido, em instantes nós voltamos, continuando a conversa com o vereador Rafael De Angeli aqui no programa Vereadores em Ação. De volta no programa Vereadores em Ação, nesta edição conversando com o vereador Rafael De Angeli. Vereador, retomando a nossa conversa sobre o papel de fiscalizador do vereador, também uma outra fiscalização, uma outra ação que o vereador tem exercido é a fiscalização nos bolsões de entulho ou até mesmo no descarte irregular que acontece em algumas regiões da cidade. O município tem bolsões suficientes para a demanda? Olha, eu creio que tem, Chico. A gente visitou vários deles, mas infelizmente as pessoas não levam necessariamente até os bolsões, né? Muita gente deixa no mato próximo de casa, deixa onde fica mais prático do que levar aos bolsões. Inclusive, nós votamos uma lei aqui que aumentou os espaços e as coisas que você pode levar até o bolsão, né? O volume. Então é muito importante. Mas, por exemplo, nessa foto aí que está passando, foi na praça da Vila Xavier, que teve um depósito de entulho. Mas nesse dia que a gente foi, a prefeitura tinha limpado de manhã, depois de semanas que os moradores estavam reclamando. Mas as pessoas deixam nas praças. Aí, por exemplo, ó, é lixo na praça, né? Fora isso, a gente recebeu várias denúncias de vários bolsões com criadouros do mosquito da dengue. A gente sabe que no ano passado foi recorde aqui em Araraquara, né? Infelizmente, que teve muitos casos de dengue. Então, assim, as pessoas mandavam pra gente, ó, o bolsão tal tá com uma caçamba cheia d'água. A gente ia lá verificar nos bolsões que vai mostrar aí nas próximas fotos. Aí já é um bolsão, por exemplo. A gente foi até o Jardim Capri, depois a gente foi no Selmy Day, fomos no Vitório Desante, e em outros bolsões da cidade também verificar tudo, desde os pneus até as caçambas, como que estava, se tinha água, se não tinha, possível criador. A gente conversou com os funcionários, como está nessa foto, dizendo realmente o papel principal das pessoas entenderem o real motivo do bolsão e também da nossa fiscalização de saber quanto tempo que fica aí, se acumula água, se não acumula. Então a gente tinha todas essas informações através de requerimentos e também vendo lá na hora. Ô, vereador, quando a gente fala que o vereador questionou o sistema de bolsões do DAI, o que isso significa? Na verdade, assim, a gente questionou o sistema de bolsões para a gente ver realmente como estava funcionando e se estava funcionando de maneira correta. Aí o DAI, nessa foto aí, ó, foi uma cartilha que o DAI lançou em cima de cobranças nossas. Então, assim, foi uma cartilha para a população de como funciona, quais são os bolsões que nós temos, como funciona, o que pode ser despejado lá, o que pode ser deixado lá. E essa cartilha, assim, veio de encontro ao que a gente já cobrava desde o começo do mandato, e o DAI fez isso no ano passado. E a gente ficou muito feliz com essa atitude, né, de mostrar realmente, não só respondendo aos nossos requerimentos com as nossas dúvidas, e sim mostrando para a população como deve ser feito. Vereador, passando agora essa época das chuvas, um pouco mais adiante, infelizmente, nós teremos o retorno de queimadas no município. Sim.
E o vereador também tem atuado nessa área. O que tem Sim. feito? A gente viu, Chico, por exemplo, tem outdoors pela cidade, tinha, né, com o 0800 da prefeitura. E muitas pessoas ligavam pra gente falando, mandavam mensagem ou entravam em contato com a gente pessoalmente falando, ó, eu tento ligar quando eu vejo um fogo, um mato pegando fogo e não consigo. Por quê? Porque infelizmente não recebia ligação de celular do 0800. A gente fez um requerimento para a prefeitura falando, como assim? Né? Porque se a pessoa está vendo na hora, dificilmente ela vai para casa ligar de um telefone fixo para denunciar queimadas. Então, hoje em dia, tem casos que nem tem telefone fixo mais. Aí nós fizemos essa indicação, o pessoal da prefeitura prontamente atendeu e hoje já recebe denúncias de telefone celular também. Mudando de assunto, Araraquara tem um campeão no futebol de videogame. Sim. E o vereador tem sempre buscado apoio para ele. Com certeza. Fale um pouco sobre o Juninho. Então, é o Juninho Aguiar, ele é campeão brasileiro de Pro Evolution Soccer, que é PES, né? Que é o jogo de futebol, e também é uma forma de esporte. Então, assim, nós tivemos várias reuniões com o Dicão, secretário de esportes, com a Roseli, com a Milena, e conseguimos patrocínio para ele, graças a Deus, para que ele possa representar a nossa cidade e o Brasil realmente pelo mundo, porque ele foi até para campeonatos fora do Brasil no ano passado com esse apoio que ele teve. Então, assim, é mais um esporte, mais um talento da nossa cidade que precisa ser valorizado e a gente está junto também, fortalecendo essas pessoas. Mudando de assunto, vereador, no final do ano passado, a Câmara autorizou a Prefeitura a mudar um paradigma no deslocamento dos servidores, deixando de usar a frota própria e passando a utilizar o transporte por aplicativo. É essa autorização dada na lei. Na sequência, o Executivo fez uma concorrência pública entre os serviços por aplicativo que atuam na cidade. E em consulta, um pouco antes aqui da nossa conversa, eu tive o retorno de que o modelo está em fase final de implantação. Estão sendo cadastrados os usuários, os gestores que poderão utilizar o serviço e o levantamento do que será devolvido da frota de veículos locados pela Prefeitura. Essa mudança de modelo, essa mudança de cultura, de paradigma, ela parte de um projeto de lei que o vereador apresentou aqui na Câmara de Araraquara, autorizando a atuação no município do transporte por aplicativo. Esse uso também do aplicativo no serviço público está indo além do que o vereador previa? Sim, muito além, né, Chico? Porque assim, a gente propôs a lei para liberar os aplicativos privados de transporte na cidade, né, como o Uber 99, InDriver, que está entrando agora, e vários outros aí. Então, por exemplo, agora, o que vai ser feito? Vai ser feito mais economia na cidade ainda, que a frota alugada pela prefeitura vai ser parcialmente trocada pelos de aplicativo. Então, assim, liberou além das nossas expectativas. Então, está indo muito além, gerando mais economia para a cidade, além de gerar trabalho e além de gerar também economia para os munícipes, né? E vai além, então, do que o vereador pensou quando apresentou a lei. Sim, com certeza. Isso é muito bom, né? Porque a cidade, como um todo, inclusive na parte financeira da prefeitura, vai ser ajudado. Então, essa lei vai ajudar muito mais e melhor tanto a prefeitura quanto os munícipes. Vereador, agora, como último assunto da nossa conversa, empresários alinham inovação e sustentabilidade em fabricação de vassouras ecológicas. Esse foi um tema que o vereador trouxe aqui para a Câmara também. Isso, na verdade, Chico, foi assim, a gente foi visitar uma empresa que faz vassouras com garrafas PET, né? Uma criação do cara mesmo, do dono da empresa, e deu uma visibilidade muito grande para a empresa, que gerou até matéria na IPTV, em outras emissoras, né, que eles foram atrás depois da matéria que nós colocamos aqui na Câmara e nos jornais da cidade. E assim, o nosso mandato é muito pautado na sustentabilidade também, diga-se o que nós comentamos no outro vereadorização sobre os canudinhos e tudo mais. Então visitamos para dar mais visibilidade para eles e conseguimos, porque hoje eles estão ampliando muito essa produção deles, e muita gente, como exemplo, está se baseando neles para fazer outras ações, para fazerem outras ações. E, na verdade, o trabalho é artesanal e eles acabaram criando umas ferramentas para fazer essa vassoura. O cara é tipo um gepeto, sabe? O cara é tipo um gepeto. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais, também pode pesquisar pelo site da Câmara, que tem a matéria lá, mas o cara é tipo um gepeto, ele é muito 10 e o que ele fez é muito top. É genial a ideia. Sim, genial. E contribui também com o meio ambiente. Com o meio ambiente, com certeza, é o principal, né? Ideias assim são bem-vindas. Bem-vindas E os canudos, sempre. vereador, como é que está o uso deles Então, na os cidade? canudos, assim, o governador João Dória sancionou mesmo a lei para o estado todo, então aqui na cidade está valendo a nossa, mais a dele, mas assim, infelizmente eu ainda vou em alguns estabelecimentos e ainda estão usando canudo de plástico sem ser biodegradável. Então, o vereador orienta, conscientiza. Sim, conscientizo, e inclusive a gente cobra aqui, através desse vídeo, o Poder Executivo que tem que fiscalizar, né? Então aí eles têm que fazer a lei acontecer, porque o nosso trabalho é fazer aqui, no caso, fazer a lei, votar a lei para que seja
realizado em nossa cidade. Mas aí o executivo, com as armas que tem, com a vigilância e tudo mais, tem que fazer o papel de fiscalizador. Obrigado, vereador. Estamos encerrando a nossa conversa com o vereador Rafael De Angeli. Eu que agradeço. Agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. E continue ligado na TV Câmara. Até o nosso próximo encontro.